Olá, eu sou a Marcele Lopes, sou psicóloga e especialista na terapia cognitivo-comportamental. E hoje vim falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas aí na escolha de um profissional, de um psicólogo. Então, eu posso ter critérios na escolha desse profissional? Vamos lá? Bom, tem muita gente que tem essa dúvida de como ter esse critério. É tudo bem, né? É normal eu ter esse critério? Por exemplo, se eu sou mãe, tenho questões ali com a maternidade, será que tudo bem eu ter esse critério de escolha do profissional? Ah, eu quero passar com uma mulher. Que ela seja mãe, né? Que aí ela vai me entender melhor, ou que ela seja de religião tal, enfim, gente, tudo bem o paciente, né, o cliente, ele ter esse tipo de critério, tá? Assim como a gente escolhe ali, independente, né, os profissionais ali que a gente escolhe, o psicólogo, a gente precisa, eu falo, né? A gente precisa ter esse match, a gente precisa ter esse vínculo, né? Eu falo muito nessa coisa do santo bater, e isso precisa acontecer. É claro que o vínculo a gente não cria apenas em uma sessão, tá? Mas enfim, é o que eu falo em toda a primeira sessão com os meus pacientes, é que precisa sentir esse acolhimento, precisa sentir essa empatia, precisa sentir que o santo bateu, tá? E algumas pessoas se sentem mais confortáveis sabendo que o profissional que está ali do outro lado, ele já passou, né, ou passa por situações ali parecidas com a que você está trazendo. Algumas pessoas se sentem mais acolhidas em relação a isso, tá? E tá tudo bem você ter esse critério, tá? Então, se a gente for pensar, assim como algumas pessoas não se sentem confortáveis, né, algumas mulheres, indo a um ginecologista homem, e tudo bem, né? Ah, não, quero passar com uma mulher, quero passar com uma pessoa mais velha, né? Tudo bem a gente ter esses critérios. Porém, eu sempre trago para reflexão também a questão dos julgamentos, tá? Eu mesma já tive esse julgamento, tá? Numa fase da minha vida que eu fui procurar também terapia. Eu já tinha muitos anos formada, e aí a pessoa que me atendeu, ela tinha acabado de se formar. E eu até falei, pontuei isso pra ela, né? Eu pensei, tive aquele pensamento automático ali, poxa, né? Eu sou formada, na época eu acho que eu era formada há 11 anos, né? Hoje eu sou formada há 15, então tem uns 4 anos atrás isso. E aí eu tive esse julgamento, né? De, nossa, ela acabou de se formar, né? Será que vai conseguir atender minha demanda? Mas fui lá e super me surpreendeu, então é o que eu sempre falo, né? A gente precisa dar essa chance, essa oportunidade. Foi um trabalho incrível, acho que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio e só interrompi o processo porque mudei de estado, né? E eu até falava isso para ela, né? O quanto aquele meu preconceito, o julgamento, aquele meu pensamento automático, né? Influenciou, só que eu me permiti abrir minha mente, né? Então, tudo bem se a gente pensar dessa forma, né? Por exemplo, ah, não quero ser atendida por uma pessoa que tem essa vivência ali da maternidade, que entenda de fato o que eu estou falando, né? Tem essa vivência, tudo bem. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no critério, sei lá, da depressão. Então, eu, né, tenho depressão, eu quero passar com uma pessoa que tenha depressão ou que já teve depressão, né? Tudo bem também você ter esse critério, mas não significa que aquela pessoa ali, por não ter vivenciado a sua dor, ela não saiba te acolher, ela não saiba ouvir as suas demandas, né? E trabalhar referente à sua demanda, à queixa que você está trazendo, tá? Porque se fosse assim, se a gente fosse pensar assim, quer dizer, um médico só poderia atender se ele já tivesse vivenciado, né, aquela situação. Então, não, na faculdade a gente é preparado para todo tipo de situação, para todo tipo de demanda, só que alguns psicólogos, né, se especializam em alguma delas. Tanto que estou aqui, lá no meu Instagram, eu sempre estou falando ali sobre o assunto, né, da maternidade, porque sou mãe também. E sim, tem esse elo, tem essa identificação, mas isso não significa que eu só atenda pessoas que são mães. Atendo homens, por exemplo, né? Então não é uma coisa limitada, mas tudo bem se o cliente, se o paciente tiver esse critério.
tá? Em relação à religião também, a mesma coisa. Nós, enquanto psicólogos, nós temos um código de ética que não nos permite, né, propagar ali a religião, mas também a gente não é um robozinho, né, que não pode expressar ali opiniões. Isso foi desmistificado há muito tempo dentro da psicologia, né? Essa história de que o psicólogo não tem sentimentos, não tem emoções, não pode falar nada sobre si. Não é assim que funciona, né? Então, tudo bem, algumas pessoas, né, ficam com muito receio de fazer alguma pergunta ali pessoal na hora da sessão, e eu me coloco sempre ali aberta para responder. E se for algo, enfim, que me constrange, que me deixa desconfortável, eu vou estar pontuando isso. Olha, não gostaria de falar sobre isso. E da mesma forma, ao contrário, né? Eu sempre coloco isso também para o paciente. Se em determinado contexto eu fizer alguma pergunta, a pessoa não está preparada naquele momento para responder, não quer falar sobre aquilo, tudo bem também, tá? Então a gente precisa entender que essa comunicação, ela precisa existir, tá? Então tudo bem você ter critério, tá? Na escolha desse profissional, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar aqui o seu comentário, se você já passou por isso, se você tem alguma dúvida em relação ao processo, né, da terapia. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim, se inscrevendo, ativando o sininho, você fica por dentro dos novos vídeos que forem surgindo, você recebe essa notificação, tá? E se você não me segue ainda lá no Instagram, eu vou deixar aqui também, tá? O meu arroba lá no Instagram, me segue lá. Eu tenho um Facebook também, que eu vou estar deixando aqui, tá? E pode deixar os seus comentários, sugestões aí para os próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse. Um beijo, um abraço para vocês e tchau!